Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim para gravar mais um estudo bíblico e a lição de hoje é a lição número 3, as colunas da verdade. Então vamos descobrir quais são as 5 colunas da verdade, tá? Vamos então primeiramente pegar as nossas bíblias e orarmos para Deus nos dar sabedoria. Querido Deus, muito obrigada por mais um dia de vida. Obrigada por estarmos aqui, Senhor, para estudarmos a Bíblia. Que o Senhor possa estar com a gente e nos dar sabedoria. E nos dar forças também para praticar, Senhor, e não só ser ouvinte, mas ser também praticante. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos começar. Minha voz hoje está um pouco rouca, mas tudo bem, vamos então. Como você se sente quando alguém lhe conta uma mentira? Você gosta de ser enganado? É possível saber qual é a verdade a respeito da Bíblia, da religião e da salvação? O que é a verdade de acordo com a Bíblia? Um dos mais terríveis efeitos do pecado foi a separação entre o ser humano e Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isto levou o homem a se tornar um escravo do pecado sob a influência do inimigo. A maior busca de todas as pessoas é a libertação do pecado e de todos os seus efeitos. A libertação do mal, do sofrimento, das doenças, da injustiça, do medo e do pecado. A Bíblia ensina que só a verdade pode nos libertar. A verdadeira libertação consiste em conhecer a verdade. Mas qual é a verdade? Jesus disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16:13. Vamos estudar qual é toda a verdade que a Bíblia apresenta? Então, vamos começar agora a conhecer as 5 colunas da verdade, tá? A primeira que tem aqui é Deus. Então, Deus é a coluna da verdade e podemos ver isso em Jeremias 10:10. Jeremias capítulo 10, versículo 10. Diz assim: mas o Senhor é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando Ele se ira, a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Então, só Deus é amor, que você pode ver em 1 João 4:8. Só Ele merece ser adorado e só Ele pode perdoar pecados. Só Ele pode ser adorado, merece ser adorado. Você pode ver em Lucas 4, verso 8. E só Ele pode perdoar pecados em Marcos 2, verso 7, tá? Mas a próxima coluna da verdade é Jesus. E isso podemos ver em João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não tem como você ir a Deus, porque por meio dEle nós somos salvos. Por meio dEle podemos ir até Deus e falar diretamente com Ele sem precisar de uma pessoa, de um sacerdote ou de uma pessoa que seja mediador, entendeu? Agora sim podemos falar diretamente com Deus por meio de Jesus. A próxima coluna da verdade é o Espírito Santo. O Espírito Santo a gente pode ver em 1 João 5, versículo 6 e versículo 7. Diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes. Então, o Espírito Santo também, ele faz parte da verdade, porque ele convence do pecado. E ele é aquela pessoa que está sempre ao nosso lado. Quando Jesus subiu ao céu, ele é a pessoa que desceu para ficar conosco, para nos convencer do pecado, para nos falar o coração. Esse é o papel do Espírito Santo. E a próxima coluna da verdade é a Bíblia. E isso podemos ver em João 17, versículo 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo.
Então, a palavra de Deus, ela é a verdade, porque ela ilumina os nossos caminhos. Tem aquele texto da Bíblia que fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Porque a Bíblia é a carta de Deus para nós. É a palavra dele, é o que ele deixou, o que ele escreveu por meio dos profetas para nos falar o coração, para se comunicar, para comunicar a gente, né, de todas as coisas que iriam acontecer, dos conselhos para a gente, dos conselhos para os filhos, de tudo está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. O próximo são os mandamentos de Deus, e isso podemos ver em Salmos 119, versículo 151, que diz: Tu, porém, Senhor, estás perto e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Então, o Senhor está perto e todos os mandamentos dele são verdadeiros. Não é 5, nem 6, nem 8, nem 9. São todos os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus podemos ver em Êxodo 20 em diante, que ali está escrito os mandamentos que ele deu para Moisés falar ao povo, né? Que ele escreveu 2 vezes seguido nas tábuas de pedra com o seu próprio dedo para que isso ficasse eterno, né? Porque é os mandamentos de Deus, são os mandamentos de Deus e não de Moisés. Então, os mandamentos de Deus também é uma coluna da verdade. Quando obedecemos a Deus, nós mostramos amor a Ele, né? E amor ao próximo, porque do 1º ao 4º é amor a Deus e do 5º em diante é do amor ao próximo. Por isso que tem um verso na Bíblia, no Novo Testamento, que fala sobre que os mandamentos se resumem em 2, mas não é porque os mandamentos se resumem em 2, é porque se você for pegar os mandamentos e ler os 10 mandamentos, você vai ver que ele realmente se resume em 2. Quando você ama a Deus, você consegue obedecer do 1º ao 4º, que é o amor a Deus. E quando você consegue amar ao próximo, você consegue obedecer do 5º em diante, porque é tudo de amor ao próximo. Então, por isso que ele se resumiu nos 2 mandamentos. Mas não porque Deus excluiu a um ou outro, entendeu? Porque o amor a Deus é do 1º ao 4º e o amor ao próximo do 5º ao 10º. E aqui diz assim: responda rápido. Quando uma pessoa conhece a Deus, a Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos, ela será totalmente liberta? A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que está em João 8, verso 32. Mas há alguém que conheceu a Deus, a Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os mandamentos e não se libertou do pecado. Quem foi essa pessoa? Satanás. Ele conheceu tudo isso, ele morava lá com Deus, mas ele não se libertou. Por quê? Porque ele não se firmou. O segredo está em você conhecer e você se firmar, você praticar. Não adianta você vir estudar a Bíblia e você não guardar isso no seu coração e procurar mudar, entendeu? Deus faz a mudança em nós, mas a gente precisa querer mudar também, fazer a nossa parte. E se a gente não se firmar, a gente não vai ser liberto, não vai ser liberto dos vícios, não vai ser liberto do pecado, não vai ser liberto de nada, porque a gente tem que fazer a nossa parte. E você, conhece toda a verdade? Está firme na verdade? É amigo ou inimigo da verdade? Aquele que não se firma na verdade está na mesma condição de Satanás. Deus quer que você conheça toda a verdade e seja liberto do pecado e de todos os problemas causadores por ele, porque quando você peca, você traz consigo uma série de consequências, né? São vícios, são sofrimentos, dificuldades, porque são consequências do pecado. Tudo na vida tem uma consequência, né? E o pecado só traz consequências ruins. No começo parece que é maravilha, parece que é tudo de bom, mas depois a gente vê que só traz coisas ruins pra gente. Agora vamos responder 4 perguntas que diz assim, a primeira: o que não se encontra na terra? Vamos ver em Oséias 4, versículo 1. O que será que a gente não encontra na terra? Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês, que vivem nesta terra.
A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Então, o que não se encontra na terra? O amor, a fidelidade, o conhecimento de Deus. As pessoas não estão interessadas nisso. As pessoas estão interessadas nelas próprias, entendeu? As coisas de Deus vão ficando por último, né? É o que a gente vê. E o vento tá forte aqui, que tem uma porta de sanfona, sabe? E fica batendo. Então, se vocês ouviram algum barulho, é a porta. Então, o que a gente não encontra na terra é o amor, a fidelidade, né? As pessoas não querem estar comprometidas a isso. Número 2. Do que a terra está cheia. Oséias também 4, versículo 2. A gente vai continuar nesse mesmo capítulo, que fica mais fácil, né? Só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, e ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. E isso é que a gente vê, a gente não pode nem ligar a televisão que só vê coisas ruins, só vê notícias ruins, só vê assassinato, são histórias assim que a gente nem consegue assistir direito, porque são cenas tão fortes, que é o que a terra está cheia, só é dessas coisas. Pergunta número 3. Como a falta da verdade deixa a terra? Vamos ver Oséias 4, versículo 3. Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo. Então, o que acontece é isso, as pessoas estão sofrendo, estão ficando cada vez mais tristes, o amor vai desaparecendo, o amor com o pai, com o filho, tudo isso vai se esfriando, né? A terra só está cheia disso. E a terra fica pranteando, né? A terra tá... Você vê que o aquecimento global que acontece, a falta de água, tudo essas coisas que acontecem são consequências do pecado, porque o homem não pensa no próximo, ele pensa só nele mesmo, né? A questão 4. Por que o povo está sendo destruído? Oséias 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, o povo está sendo destruído por falta de conhecimento, né? Porque não procura ouvir a palavra de Deus, não procura saber de Deus, acha que Deus não existe, prefere acreditar no evolucionismo do que no criacionismo. Então, por isso que o povo está sendo destruído e a terra também está sendo destruída por falta de conhecimento. Porque se nós conhecêssemos a verdade, todos nós estaríamos libertos do pecado, né? E essa terra seria diferente. Agora pense nisso, você só encontrará libertação se aceitar toda a verdade e se você se firmar nela. Não adianta conhecer metade da verdade, tem que conhecer toda a verdade e se firmar nela todos os dias. Isso significa entregar o coração a Jesus e permitir que Ele guie a sua vida. Saiba que uma libertação que não venha da verdade é uma falsa libertação. Saiba também que há 2 tipos de conhecimento. Um é o conhecimento teórico e o outro é o conhecimento prático, que é experimentar e assim conhecer. Sem a prática da verdade, você nunca vai se firmar na verdade e, portanto, nunca será liberto do pecado. Então, para a gente ser liberto do pecado, precisamos conhecer a verdade, se firmar na verdade, nunca desistir dos caminhos de Deus. E agora vamos para a nossa decisão. Vou deixar a legenda aqui embaixo. Quero a ajuda de Deus para aceitar toda a verdade e ser liberto pelo poder divino, encontrando assim a vitória sobre o pecado. Vamos ler de novo? Quero a ajuda de Deus para aceitar toda a verdade e ser liberto pelo poder divino, encontrando assim a vitória sobre o pecado. Então, se você aceitou, que Deus te abençoe. Se você também não aceitou, vou continuar orando por você, tá bom? Que Deus te abençoe. E agora vamos orar. Querido Deus, muito obrigada por esse estudo. Por favor, Senhor, ajude a todos nós a se firmar na verdade, Pai. Que possamos ser libertos do pecado. Em nome de Jesus, amém. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para receber os próximos estudos e os outros vídeos do canal também, tá bom? Até os próximos vídeos. Tchau!